Fala, filosurfistas! Estamos aqui em mais um vídeo, hoje com uma presença ilustre, especialzíssima para a gente aqui do canal, Luiz Pinga. Eu sou o Rosan. Eu sou o Vitor e, como o Rô falou, estamos aí com ele, Luiz Pinga, um cara que a gente admira muito, que a gente agradece muito já ter aceitado o convite. Para quem não sabe, o Pinga fortaleceu muito o Filosurfando no início do canal. A primeira entrevista que nós fizemos foi de cara com o Felipe Toledo, graças a ele. Então, Pinga, mais uma vez, gratidão, tamo junto e dá um salve para a galera aí. Boa noite a todo mundo aí. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando tanto com vocês aí quanto com a audiência de vocês. É muito legal a gente ver aí um novo canal, né, de comunicação dentro do surf, né? Eu acho que é muito importante para a gente preservar, né, e estimular novos canais que realmente vão falar de surf, que vão falar de surf da maneira que ele tem que ser falado, né? Buscar as pessoas que realmente fazem o surf acontecer, que conseguiram construir tudo isso que aconteceu aqui no Brasil com a gente, que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente acredita muito na importância desses novos canais, né? E dizer que, pô, foi o mínimo ali, né, de botar o Felipe. O Felipe é um cara que está sempre aí com vontade de falar as coisas, né? Com vontade de conhecer as pessoas, né? Então, foi bacana para ele também poder ter participado aí da entrevista junto com vocês. Pô, gratidão, né? E o nosso público realmente agradece muito, se identifica com essa questão desse lifestyle mesmo, né? Que o surf proporciona, esse contato com a natureza, e entender como é que funciona o campeonato, como funciona essa estrutura, esse suporte, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje, né? E para quem não te conhece, pô, se apresenta para a galera, quem é o Pinga? Conta um pouquinho da sua trajetória aí. Então, eu trabalho com o mercado, meu nome é Luiz Henrique Saboia Campos, né? É maior, né? Mas tá bom, só Saboia Campos. Eu trabalho já na indústria do surf há bastante tempo, né? Eu comecei ali por 82, 83 a ter um envolvimento mais direto mesmo com a indústria, mas e nos anos 70, meu pai junto com um amigo dele, eles ajudam, meu pai entrou como investidor para abrir uma surf shop lá em Niterói, né? Isso, se eu não me engano, foi em 74, se eu não me engano. 75, talvez. E no meio dos anos 80, eu fui trabalhar na Island Magic, né, que é a empresa que era detentora das marcas Lightning Bolt e Quicksilver na época. E ali, como gerente de promoção e propaganda, né, eu pude ter contato com um contato maior, né, com essa indústria, com a indústria do surf, participar do início, né, da semente da indústria, do circuito brasileiro de surf profissional, tudo isso. E tive a oportunidade de trabalhar com atletas como Picuruta, Pedro Miller, Heraldo, Wagner Pupo, João Capilé e outros, né, dentro da Quicksilver. E também ter o contato com os atletas patrocinados pela Quicksilver Internacional, porque muito pouca gente sabe, né? Mas a Quicksilver foi a primeira marca a ser 100% legal dentro do Brasil, né? O Fernando, o Zezinho e a Alita, quando eles pegaram a marca, eles já iniciaram o trabalho com a marca, já com tudo acertado com a Quicksilver Internacional. E isso foi muito legal porque proporcionou para a gente a oportunidade de contato com a Internacional, que na época era Quicksilver Garments, né? Que é uma marca australiana, né? E isso, além do contato com os profissionais da marca, né, que era o Bruce Ramos, Rod Brooks, John Lau, a Shawn, e outro pessoal que trabalhava na marca, a gente teve também com Tom Carroll, Dave McCauley, Ross Clark Jones, Ishad Cram, Bryce Ellis, toda aquela turma, né? E isso foi legal porque introduziu bastante, a gente aprendeu muito com eles, aprende até hoje, né? E depois disso eu fui trabalhar muito rápido eu tive uma saída muito rápida para a Ripcool e voltei, que não tem nem muito o que ser falado, e voltei para a própria Quicksilver. Depois eu fiquei um período também não muito longo na MCD, porque era mais ou menos a ideia, né, que era de implementar a marca, de lançar a marca no mercado brasileiro naquela época, que a gente conseguiu ter um sucesso bem interessante, que era uma marca zerada, tinha acabado de vir da mão da Alpargatas, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal do zero mesmo, ajudar a abrir o primeiro cliente importante, que foi a rede de lojas Steel,
com a Alípio lá e o primo dele. A gente botou uma equipe com o Renatinho, o Vanderlei na época, Danilo Costa, Leonardo Oliveira, o William do Paraná. E depois eu trabalhei um tempo legal na Hang Loose, né, junto com o Alf, quando eu era gerente de marketing da RIF e responsável para a gestão da equipe dos eventos da Hang Loose também, e acabava atuando um pouco também, um pouco de consultor nas outras marcas do grupo, que naquela época eram mais a Oakley e a Rust, né? E aí veio a oportunidade que eu tive bem legal, que foi de trabalhar na Oakley, né? Onde eu trabalhei durante 15 anos. Fui lá diretor de marketing esportivo da Oakley na América Latina inteira, né? Responsável por todo o marketing esportivo e o direcionamento, né, de mídia, geração de conteúdo, posicionamento da marca, porque a Oakley ela é uma marca onde o marketing esportivo é o principal driver do departamento de marketing, né? E ali a gente aprendeu muito a como separar isso e a entender a importância da gente ter o marketing esportivo separado dos outros departamentos do marketing, porque ele é totalmente diferente de se trabalhar, né? Onde você está trabalhando com pessoas, você não está trabalhando com outdoor, você não está trabalhando com revista, não um bottom num site, você está lidando o tempo inteiro com pessoas, né? Que sejam atletas, que sejam a elaboração, a gestão de uma execução de um evento, que seja uma produção de foto e vídeo, que seja isso. Então, você acaba tendo o driver realmente da marca, até mesmo no direcionamento de onde anunciar, onde não anunciar, o que é legal fazer, o que não é legal fazer, aquele ponto de venda é bacana, não é bacana, né? Como a marca deve ser cuidada e trabalhada. E a Oakley, ela sempre prezou muito por isso, né? Dessa origem da história, né? E isso, por isso que eu valorizo muito a história, tudo que já foi feito também, né? E hoje eu estou com a minha agência, a partir da minha saída da Oakley, eu abri a minha agência, que é a The Box, marketing esportivo, aonde a gente trabalha com gestão de atleta, evento também, produção de foto e vídeo, e consultoria também, onde a gente vem trabalhando mais forte na gestão de atleta, consultoria e produção, onde a gente tem feito muita coisa legal para empresas até de fora do segmento, mas sempre buscando o surf como o núcleo, né? E a gente na agência a gente também tem alguns parceiros que são jogadores de vôlei de praia, skatistas, pilotos de carro, que a gente acaba, iatistas, entendeu? Que a gente acaba tendo relacionamento e acaba ajudando de alguma maneira também. Show de bola. Na Oakley você tinha um trabalho mais geral, né? Nas outras marcas ele era mais focado no surf mesmo. Eu vim da indústria do surf, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada no esporte. Eu sempre fui esportista a minha vida inteira, né? A minha família sempre estimulou, né? Desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de não estar praticando algum esporte competitivamente durante um bom período da minha vida, né? E isso eu sempre fui muito observador e atento a todos os esportes também. E quando eu fui para a Oakley, ali a gente realmente tinha uma gama de esportes maior. Ali tem triatlo, tem atletismo, tem vela, tem automobilismo, tem motociclismo, tem o ciclismo, né, que é onde a gente divide em BMX, ciclismo estrada, indoor, mountain bike. O próprio mountain bike, muita gente não sabe, são duas tribos. A gente tem a tribo do mountain bike cross country, que é a modalidade olímpica, e a gente tem a tribo da modalidade do freestyle, do downhill, né, que é uma outra galera, e que o lifestyle dos caras são totalmente diferentes. O cara do cross country é mais próximo do cara do ciclismo estrada, né, que é aquele mais atleta, vamos dizer assim. Né? E o cara do downhill, do freestyle, já é um cara mais próximo da tribo dos esportes radicais, né? Então, isso aí proporcionou bastante coisa interessante, muito conhecimento, a oportunidade de trabalhar em 4 Olimpíadas, né? 5 Jogos Pan-Americanos, sempre em contato com atletas e pessoas legais, né? Não só do Brasil, como atletas estrangeiros e internacionais também.
né? E a gente sempre teve próximo aí, muitas medalhas ganhas, né? Não muitas, porque mas para o Brasil são muitas, né? Mas, por exemplo, em Atenas, se eu não me engano, praticamente todas as medalhas individuais foram de atletas open na época, né? Do Brasil. Então, isso aí traz um aprendizado muito grande que eu absorvi, procuro absorver e passar isso para o surf, né? Então, eu acho que esse é o grande sacada, conseguir agregar, né? Você conseguir ter a mente aberta de você conseguir puxar algumas coisas para dentro do universo do surf, né? E mudar algumas coisas na preparação do atleta, né? Foi isso que foi a grande mudada de chave, a virada de chave que eu acredito que teve, foi quando eu percebi que a gente tinha excelentes atletas no circuito mundial, mas a gente não conseguia chegar lá. O que a gente estava fazendo não de errado, o que a gente precisava de mexer, a gente precisava de mudar para conseguir alcançar voos maiores, objetivos maiores, que era, sim, disputar o título mundial em condição de ganhar. Não de chegar lá, eu vou ser campeão do mundo, mas você olhava e falava, pô, se esse cara aí for 16º, ele tem que ficar feliz. Uhum. Era interessante você ouvir a ambição do cara, eu vou ser campeão do mundo. Mas você sabia que ele não tinha background para ser campeão do mundo. Uhum. Né? E isso Porque não era culpa dele. ser campeão não está só ligado ao talento, né? Tem muita coisa por trás também, né? Eu tenho conversado com muita gente, né, nesses últimos meses, principalmente depois que a pandemia começou, a gente acaba ficando um pouco mais... mudou muito a rotina, né, a dinâmica do nosso dia a dia de trabalho, então você acaba procurando coisas, né, para ir evoluindo, para ir crescendo, para ir se reciclando também, né? Esse foi o lado positivo da pandemia, né? E eu tive vendo aí algumas coisas, conversado com muitos tenistas e assistido muitas entrevistas, né, de pessoas ligadas ao tênis. E eu acho muito interessante, porque o tênis, como ele é um jogo que ele não tem tempo, o fator psicológico ele é muito importante, né? Você vê jogos aí que o cara estava perdendo de 2-0, 2 sets a 0, no terceiro set o cara estava tomando de 5-2 e o cara virou o terceiro set, ganhou o quarto, o quinto e ganhou o jogo. Né? Porque o cara tinha uma força mental. O Djokovic, para mim, hoje é o cara no mundo hoje que ele tem que ser estudado, né? Porque o nível de concentração, o nível de foco do cara é algo surreal, né? Então, nessa mudança de chave, eu comecei a perceber que a gente tinha que começar a ter um time multidisciplinar, né? E começar o trabalho mais cedo. Certo. Porque a gente tinha algumas dificuldades geográficas, né? Que é o que a Austrália está no lado de Bali. Então, você Sim. conseguir desenvolver uma high performance no atleta é mais fácil. E a gente não dava muito valor ao high performance, às ondas que a gente tem no Brasil também, né? Então, a gente começou a trabalhar muito forte esse lado de viagem, né? Desde cedo, que era uma coisa muito difícil aqui no Brasil. Eu lembro que a gente chegava numa marca e falava, pô, vamos mandar um menino de 13 anos para o Hawaii, os caras davam risada. Vamos mandar o cara para J-Bay, vamos mandar o cara estudar e morar na Austrália com 14, 15 anos para aprender a falar inglês e evoluir o surf dele, evoluir como pessoa. Era uma coisa que era inexistente, né? A gente teve a quebrada de barreira com o Fabinho e o Teco, né? Que mostrou um pouquinho de que valia a pena a gente mandar o pessoal para o circuito mundial full time, porque antes a gente não mandava os caras full time, né? A gente mandava os caras para a Europa, que era uma perna muito longa, chegou a ter 8 eventos na Europa, 7, 8 eventos na Europa, no final dos anos 80, começo dos anos 90, Hawaii, e um ou outro ia em J-Bay, correr ali o Guston 500, correr o campeonato de J-Bay e etc. Com o Fabinho e Teco, mostrou que, opa, vale a pena. Aí, na Quicksilver, a gente começou a pensar nisso em cima do Renatinho e do Mariano Tucati. A gente já tinha o Pedro Miller no circuito, que foi logo depois que o Fabinho e o Teco foram. A gente tinha o Picuruta e o Wagner, que tinham muito sucesso nas etapas do Tour que eles corriam. O Almir, que ia também. Mas o Almir já estava mais focado em ser shaper, não sei o quê, essas coisas, né? E um competidor fortíssimo, né? Um dos melhores competidores que eu já vi na história
foi o Almir, né? Um cara que tinha uma dinâmica de bateria absurda, um comportamento de marcação, de posicionamento muito legal. Mas aí a gente começou a ter essa ideia. O Renatinho e o Mariano a gente mandou, depois eu troquei de empresa, o Renatinho veio comigo, a gente conseguiu botar ele dentro do CT, ele conseguiu entrar dentro do CT, né, na realidade. Ele não teve um primeiro ano muito bom, porque a personalidade dele, naquela época, era difícil, né? Com Cid baixo, caindo toda hora com Kelly, Robb, Taylor Knox, etc. Fazia médias altas, mas os caras conseguiam fazer médias mais altas. E eu falo aqui com muita tranquilidade, se o critério de julgamento daquela época fosse o de hoje e fossem somadas 2 ondas e não 4, né? A gente não está falando de 23, mas naquela época a maioria dos campeonatos eram somados 4 ondas. Só a final, que às vezes eram 3 ondas. A chance de sucesso dele teria sido maior, porque ele sempre fazia ali 2 ondas altas, acima de 8,5, não sei o quê, e tinha dificuldade da terceira, quarta nota. E aí perdia para o cara que fez 4, 6. Entendeu? Sim. O cara que fez 3 notas 6 e um 7 somou 25. Ele com 2, 9, um 3 e um 2, ele somava 22. Então era mais ou menos isso que acontecia. Ele perdeu um campeonato no Hang Loose Pro no Maluf, precisando de 3,75, para vocês terem uma ideia. Quase não. Né? E isso com onda a menos, né? Então, foram outros tempos, né? E nessa mudança de chave, aí foi quando eu conheci o Renan Rocha, né? Ele me apresentou o Dr. Marcelo Bogoguian, que é lá do Instituto Mar Azul, isso foi mais ou menos em 98. E a gente começou um trabalho com o Danilo. Ele já trabalhava o Renan, eu trabalhava na Hang Loose Riff na época. A gente começou um trabalho com o Danilo. E logo na sequência, eu mostrei o trabalho para o Pardal trouxe o Danilo Grilo também. E a gente o Danilo, o Costa, né? Estamos falando do Danilo Costa. A gente começou a desenvolver um trabalho mais consistente, vamos dizer, né? E no final de 98, eu virei para o Dr. Marcelo e falei: ó, cara, tem um moleque aqui que eu estou trabalhando com ele há 1 ano, que era o Adriano, que a gente começou a trabalhar em meio de 90, primeiro semestre de 97. Começo de 97 a gente começou a trabalhar. Começo de 97. Foi no meio, assim, por aí, nessa época. Aí eu falei, eu acho que ali a gente tem que focar no moleque, porque aí a gente vai conseguir pegar um moleque desde cedo e ter uma referência para a gente vir trabalhando os outros meninos. A gente começou com o Adriano, bem legal, fizemos todo o dever de casa. Ele era pequenininho, né? Então a gente fez radiografia de pulso, exame de fezes, sangue e urina, fomos olhar o biotipo da família, análise do biotipo do pai, da mãe e do irmão. A gente analisou que ele era muito parecido com o irmão já era adulto, militar, né? Então a gente falou, pô, o nosso objetivo é fazer que ele chegue a ser que nem o irmão, e pode ser mais forte, né? E daí a gente teve toda a referência, e na sequência a gente já trouxe o Miguel Pupo, o Jadson, né? O Miguel Pupo, o Jadson, o Caibelli, o Ítalo, né? O Gabriel começou a utilizar o programa também desde cedo, que o Charles levou ele lá, né? Então ele utilizava o projeto, ele utilizava a estrutura do projeto, o médico, tanto que o Alan Menache, que é o preparador físico do Gabriel hoje, ele começou no projeto com a gente, um profissional excelente, né? O Gabriel está super bem servido ali com o Alan, e ele começou com a gente ali, hoje ele está com o projeto dele, que é bem bacana também. E a gente veio dando continuidade a tudo isso, que formou essa referência, que a gente viu que realmente virou uma referência para outros projetos acontecerem, né? Você vê que hoje muitos atletas acabaram e muitas pessoas usam o que foi feito como referência. E essa equipe multifuncional, ela acabou no final sendo formada por mim, né? Por mim, um preparador físico, o Dr. Marcelo, que é o responsável por toda a parte de saúde, né, dos atletas, que a gente está falando de saúde mesmo, né, de
exame, olhar os exames, ver exame de sangue, ó, tá faltando vitamina A, B, C, D, não sei o quê, creatina, não sei o quê, papapá, controlar tudo isso, né? Quando está doente, o que vai tomar por causa do exame de doping, vai tomar isso, não vai, tem alergia a isso, aquilo ou não, e daí a gente passar para o preparador físico fazer os testes físicos, né? Que a gente tem a figura do preparador físico, a figura do fisioterapeuta, que é muito importante num atleta de alto rendimento, ter um fisioterapeuta full-time também, que conheça o corpo do atleta e mostre para o atleta, ensine o atleta a conhecer o corpo dele também. E a parte de psicologia, né? Que a gente tem hoje, eu particularmente, eu estou trabalhando junto com meus atletas, a gente tem trabalhado com 2 psicólogas, né? Que é a doutora Lu, que trabalha com a gente desde do projeto Mar Azul, que trabalha com a gente desde o início, e a gente está trabalhando com a Sâmia, que é uma psicóloga que eu conheci nos Jogos Olímpicos de Londres, onde ela estava desenvolvendo um trabalho com a dupla Alisson e Emanuel. E ela trabalhou com a dupla Alisson e Bruno Schmidt no Rio também. E ela trabalha com vários atletas de outros esportes também. E as experiências que eu tive com ela foram muito boas. As conversas que eu tive tanto com o Alisson quanto o Bruno e o Emanuel foram super positivas. A gente está bem feliz com ela. Né? O trabalho dela que eu participei na Olimpíada trouxe uma medalha de prata em Londres e uma medalha de ouro no Rio, né? Então, a gente acredita que ela ajude bastante os meninos também. Então, é isso que mais ou menos a gente veio fazendo nesses últimos anos. A gente fica feliz de ver hoje aí as coisas terem dado certo e estando dando certo, né? E agora a gente está querendo dar continuidade com uma nova geração que está vindo aí, dando continuidade à evolução de tudo isso que foi feito, né? Legal. Fica bem claro que é totalmente importante, né, ter todo esse suporte, ter uma equipe por trás. Esse lance do que eu particularmente não sabia, de até colher fezes e tal para poder saber o biotipo do atleta. Isso é muito legal. Inclusive na criança, cara, a gente já teve problemas de a gente pegar um menino, né, não vou citar o nome, ele ter 6 tipos de verminose diferentes, cara, no exame. Caraca, bro. Entendeu? Ele ter 6 tipos de verminose diferentes no exame. E aí, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que tratar isso. Sim. Você tem que tratar isso para você poder começar a desenvolver qualquer tipo de trabalho com o menino visando algum objetivo, ele tem que estar saudável, né, cara? Sim. Então, é muito importante. Em algum ponto vai acabar pendendo para o negativo, né? Ele tem que estar equilibrado. O talento vai levar o atleta até um ponto. Sim. Ele vai chegar num ponto que a gente está entrando no início do alto rendimento, que eu chamo muito de transição, que é a transição do amador para o profissional, que é aquela faixa ali entre os 15, 16 e 20, 21 anos. Que aí você vai respeitar o time do cara explodir como profissional. Mas o trabalho que esse garoto vai fazer, ou essa menina vai fazer nessa fase dos 15, 16 ao 20, 21 anos, isso aí vai, a mentalidade que ele tiver, isso aí vai impactar no futuro. Porque você tem que trabalhar no amadurecimento e na maturação do atleta, porque no alto rendimento, o psicológico, ele chega a se influenciar em 80%, ou pouco mais de 80% no resultado, porque o nível técnico ele é muito equilibrado. Ele é muito equilibrado. Você vê um cara com uma linha de surf do Ace Buchan fazer um 9 numa bateria e um cara com uma linha de surf do Ítalo fazer um 9 numa bateria com approaches totalmente diferentes. Sim. Mas se você olhar, os dois fizeram 9. Isso aí é força psicológica. Porque o Adrian Buchan vai olhar e vai falar, pô, o cara tá fazendo isso, dando uma rasgada e um aéreo rodando, e eu não dou aéreo, como é que eu vou fazer isso? Ele vai fazendo surf de borda. Perfeito, sem erro de manobra, sem link de prancha, sem problema nenhum, sem bater prancha, sem a prancha não tremer nada, o cara dá uma cavada no zero, menos zero no bottom turn, faz a manobra certa no lugar certo, varia a manobra, né? Ele dá uma rasgada jogando a rabeta, aí ele dá uma batida, aí ele dá um floater ganhando a sessão, entendeu? Então é o quê? O cara está surfando de borda, variando manobra, com velocidade, com approach, com ataque, com tudo. Isso aí está na mente.
Porque o cara podia chegar e falar, caramba, eu vi o David Ware, um surfista sul-africano, ter a chance de ganhar do Andy Irons em Diba, no CT, e não conseguiu ganhar, porque o cara não conseguiu fazer 2 nota 4. O Andy caindo, o Andy mal na bateria, mal, nunca vi o Andy tão mal. O Andy não deu nada certo pro cara. O David Ware achando que tinha que esculhambar, esculachar. Ele pegava, dava um rasgadão, chutando, vinha. Em vez de ele dar um batidão, que ele ia fazer um 6, ele vinha para o aéreo e caía, fazia 3. Aí ele cometia o mesmo erro atrás. Então, o que aconteceu? O psicológico do cara não fez ele ter tranquilidade e calma suficiente no momento para analisar o que está acontecendo na bateria, cara. Eu sei que o Andy Irons era o melhor do mundo na época, mas o que está rolando na bateria aqui? Por que o cara tem... Eu não preciso de 2,9 para ganhar do cara, eu preciso de 2,5. Mete os 2,5 ali, fica na frente, vai ver o que vem. Passa primeiro na frente da bateria e vai ganhando em cima do cara. Porque o cara não ia conseguir ali, estava todo mundo vendo, o cara não estava se encaixando. E quando o cara não se encaixa, você tem que fazer o teu jogo, cara. Você tem que fazer o teu jogo e fazer o teu jogo acertar. Se o teu jogo não está dando certo, muda o approach. Pega uma onda e dá uma chutando e uma porrada na junção, vê que nota os juízes vão dar. Opa! Testar. Tem que Não, testar porque o você juiz estava também. caindo. Você fez 3 vezes seguida a mesma onda e caiu no aéreo. Vai dar uma batida e fala, opa, que nota, o meu aéreo também não tô, eu não estou voltando do aéreo. Se o cara não está voltando do aéreo, eu também não estou voltando. Então, é aí que o psicológico entra forte. Porque, no fundo, a tomada de decisão é do atleta. A tomada de decisão tem que ser do atleta. A gente tem que ajudar o cara a se desenvolver psicologicamente para ter ganho de confiança. Dele saber que ele tem que aplicar o que ele sabe e o que ele está treinado dentro da bateria. Ponto. E a tomada de decisão é dele. A gente pode orientar o cara antes da bateria e falar, pô, vai ali, pô, a primeira manobra, de repente, pode dar uma chutando, pô, aproveita, vai para o jogo de aéreo, blá, 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 blá. Mas a tomada de decisão ali dentro é do atleta, ele que vai saber, pô, eu estou confortável em dar essa manobra, eu estou confiante em dar essa manobra. Agora é a hora de dar essa manobra. Né? Eu vou ter que usar ela agora, de repente você está guardando uma manobra para semifinal e final, você vai ter que usar ela na primeira fase, porque a primeira fase o bicho pegou. Ou na segunda fase, que alguém perde, né? Então, esse trabalho eu vejo como muito importante. Mas aí tem um tema que é fundamental. O atleta tem que querer. Ele tem que primeiro querer, primeiro entender o porquê de fazer tudo isso. E tem que querer. Ele tem que querer. Ele tem que querer treinar, ele tem que querer se dedicar, ele tem que querer entender de prancha, ele tem que querer compreender a equipe multidisciplinar que está por trás dele, que aí ele vai alcançar os objetivos dele. Não adianta nada você montar uma estrutura. Surf. Não adianta você montar uma estrutura. Quase a última coisa do negócio. Cara, eu acho que é equilibrado, mas não adianta você ter uma estrutura muito legal por trás, você ter um patrocínio maneiro, você ter uma estrutura por trás, você ter pessoas bem intencionadas que estão querendo fazer tudo para você alcançar seus objetivos e você não querer. Né? Então é importante o atleta querer. Isso é o mais importante de tudo, é o atleta entender o porquê e querer. E aí é a grande diferença do Adriano desde cedo. Porque o Adriano entendeu cedo e quis sempre muito cedo. Por isso que eu sempre falo, o Adriano, para mim, ele é a grande referência. A gente tem aí o Gabriel, que é fora de série, a gente tem o Ítalo, que é um exemplo do que eu estou falando até agora, né? De um cara que quer muito, que é um cara que se dedica muito, que é um cara que treina muito, que é um cara over até, né? Nesse aspecto. Mas a postura, a conduta do Adriano, ela foi e é a grande referência. Né? Não, eu não vejo isso só no Brasil, não. Eu vejo isso globalmente, porque saindo do Adriano, você tem o Mick Fanning, tem uma postura assim. O Kelly é um cara que é uma caixa preta, né? Que ele não abre treino, ele muito pouco, né? Você vai conversar, a única coisa que ele conversa com você é de prancha. Aí você entra no assunto ali de pô, o que ele está fazendo, o que ele fazia. Ele não abre.
né? A primeira vez que eu vi o Kelly se aquecendo, mesmo na frente dos outros, foi no Porto Rico, quando teve o The Search lá. Ele veio, se aqueceu, e eu vi que ele tinha um trabalho de yoga muito forte, principalmente de respiração. Ele trabalhava praticamente 90% do aquecimento dele era a respiração com alongamento. Né? Interessante. O Mick foi o cara que mostrou um caminho para a molecada. Eu falo isso para ele direto. O Mick foi um cara que, quando eu fui conversar com ele a primeira vez sobre isso, foi logo depois que ele se contundiu, né? Ele voltou em 2006, foi campeão mundial, já na sequência. Ele me falou que ele teve uma virada de chave na contusão dele, que ele virou outra pessoa. E quando eu perguntei para ele o que ele estava fazendo na parte fora d'água, pô, ele me abriu tudo. Me indicou onde era a academia, com que menina tinha que falar, que não sei o quê, que papapá, e se queria um CD mostrando o treino dele, ele mandava, papapá, papapá. Então, o Legal. Mickey ajudou muito nisso. Esse trabalho que a gente desenvolveu aqui, está desenvolvendo, o Mickey ajudou muito a gente nesse início, principalmente de mostrar para o atleta, para o menino, né, e a menina, ó, o cara fez isso. Ele é campeão do mundo, ó, porque ele fez isso. Né? E você pega do trio, o melhor não arrumou nada, né? Você pega do trio que era 4, que era o Jay, o Jingle, o Joe e o Mickey. O melhor era o Jingle, disparado quando era moleque. O Jim Morrison. Ele era o cara, né? Na época. E ele não foi porque ele é outro lifestyle. Ele é outra pegada. O Jingle é australiano, daqueles australiano mate, né? Pá, amarradão. Ele não tava naquela, ele não tinha aquela pegada do Mick. E o Joe estava Competição, entre. né? Ele até tinha, ele competia super bem, mas ele não tinha a pegada, ele não tinha a disposição. Vamos botar assim, Uhum. disposição de abrir mão das coisas. Você vai ter que abrir mão de balada, vai ter que abrir mão de ficar perto dos amigos, vai ter que abrir mão de ficar perto da família, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa para conseguir alcançar teus sonhos e objetivos. Né? E o Joe foi o balance o do meio do caminho ali, que você conseguiu conquistar um título mundial, poderia ter sido mais vezes campeão do mundo pelo potencial técnico dele, né? Uhum. E então a participação do Mick foi super importante em relação a isso. E a primeira vez que a gente viu realmente um trabalho sendo feito no tour foi com o Mick Campbell e o Daniel Wills, né, que viajavam com preparador físico na época, né? E cada vez mais a gente vai amadurecendo como esporte, né? Porque o surf é um esporte muito novo. Eu acho que algumas empresas Sim. hoje já estão percebendo a importância do atleta viajar com 2, 3 pessoas, que é importante, Sim. E é focadas caro, no trabalho. É você caro, manter isso é caro, né? é caro, mas o resultado aparece. Né? Você tem um cara Sim. responsável por tudo, tá ali a água, blá, 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 um preparador físico e um filmmaker. Ou na outra vai um Hum. fisioterapeuta e um filmmaker, entendeu? É legal a gente entrar. O preparador O físico e o filmmaker, fisioterapeuta hoje podem em até dia, é visitar. bastante, né? Hoje em Ainda dia mais é com a mais cobrança. importante. Não, existe uma cobrança muito grande, muito mais em cima de mídia social, né? O filmmaker é Sim. importante em vários aspectos, como no retorno para os patrocinadores também, né? A gente chegou a ter que fazer vídeos toda etapa para o patrocinador, filmar de dia, mandar o vídeo editado à noite, né, para o patrocinador. Sim. Vocês como agência, né? A gente sabe hoje que a rede social ela é um facilitador para as pessoas conhecerem o seu trabalho, mas também ela pode atrapalhar um pouco a cabeça ali do foco, né? Não sei, do atleta. Como você enxerga isso hoje tanto para o cara que é profissional ou para aquela criança que está querendo começar no surf, atrair, né, seguidores? Como você olha assim no modo geral a rede social para o atleta profissional ou amador? Né? Eu acho que é super importante, cara. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Eu sempre falo, né? O atleta ele não é blogueiro, né? Esse é o grande desafio, né? O atleta ele é atleta, ele tem que mostrar o lifestyle dele. Ele não pode ser blogueiro e ele não pode incorporar um personagem, né? Porque hoje em dia está muito fácil de descobrir quando é um personagem ou não. Uma hora ou outra vão descobrir. Então eu acho que tem que ser autêntico sempre.
E lembrar, o atleta não é blogueiro, ele tem que se comportar como um atleta. O que é o grande ganho da mídia social, que eu acredito hoje, são para os investidores e para as marcas, né? Porque antigamente a gente anunciava em revista de surf, outdoor, né? Painel em estrada, evento, ponto de venda. E quem tinha de mídia? Era revista de surf, painel em cidade, algum outro outdoor, painel em estrada, que a gente usava muito. A gente usava muito esses relógios, né, em lugares específicos, que nem a gente tinha na entrada da Imigrantes, no último relógio de temperatura da Imigrantes, a gente tinha ali Lightning Bolt, distribuição das nossas praias, né? A gente fazia, você chegando lá embaixo, você tinha o painel da Quicksilver, depois a gente botou o painel de não sei o quê, e você não conseguia maturar isso, você não conseguia tabular isso, né? E hoje em dia não, com a mídia social você consegue direcionar o teu investimento, né? Eu quero falar com tal tipo de pessoa, com tal perfil de pessoa, né? Então você consegue fazer a tua campanha, você consegue produzir a tua campanha, você consegue preparar a tua comunicação muito mais direcionada, né? Hoje eu entro em algumas páginas de Instagram aí, de algumas marcas de surf, são deprimentes, cara. São deprimentes. Mas eu acho uma vergonha a Surf Shop vender marcas que se posicionam e se colocam dessa maneira, entendeu? É uma opinião minha, pessoal, tá? É uma opinião minha, pessoal e profissional. Eu acho que, putz, isso não é bom para o mercado, né? E aí, se vocês começarem a pesquisar, aí vocês vão ver várias, né? Que não a comunicação e a maneira que eles conversam dentro das páginas deles, eles estão conversando com um público que não tem nada a ver com o público da origem da marca dele, com a história da marca dele. Né? Voltando de novo a falar da história, né? Eu prezo muito a história das marcas, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a origem, de onde ela veio, qual é o principal produto que eles focam, né? E eu vejo que isso hoje, infelizmente, na maioria das marcas, isso não acontece. E isso gera o quê? Uma crise de patrocínio. Sim. Porque a marca de surf, uma marca de surf que não se interessa por se comunicar com surfista, não faz produto para surfista, vende em surf shop, né? Mas não faz nada disso. E ela não vai anunciar, ela não vai patrocinar surfista, ela não vai patrocinar um campeonato de surf, ela não vai fazer um vídeo legal, né? Que é o grande erro, é a grande crise que a indústria do mercado de surf está passando, que é o quê? A gente está passando por um momento de profissionais que não sabem vender o surf e não sabem trabalhar o surf. Querem trabalhar o surf como futebol como basquete como a NBA, né? Já falei do basquete, como a NFL, como a NASCAR. E cada um tem sua característica, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu público. Né? E voltando ao surf, a partir do momento que você se preocupa com o simpatizante, que é claro que gera um volume financeiro de venda muito grande, você perde o core, você perde o teu foco. E com o médio prazo, você vai perder o simpatizante também, porque o simpatizante quer o core. O simpatizante Ele quer... admira, né? Ele admira. Exatamente. Então, a crise está existindo por causa disso. Você vai hoje nos caras, você vê aí quantas marcas de surf tem fazendo carro. Porra, tem marca aí que coloca cara comendo pizza, bro, e não tem um surfista para fazer um anúncio, entendeu? E falando em marcas, você acha ruim o surf hoje procurar patrocinadores que não sejam do surf? Por exemplo, banco, Não, eu acho legal, cara. De tecnologia e tal. A gente está tendo que procurar tudo isso, né? Eu acho legal, eu acho que é um caminho que tem que ser tomado, não tem dúvida, a evolução do mercado, mas o principal motivo até de se procurar não é nem financeiro, é de oportunidade mesmo, né? De alternativas, porque com diminuição do número de marcas que patrocinam, de marcas de surf que investem no surf, a gente teve que começar a abrir o leque.
E o surf ele é interessante. A gente trabalhando um balance entre a competição, o resultado de campeonato, com utilizar o lifestyle do surfista, você consegue ser interessante para um banco, para uma montadora de carro, para uma marca de cerveja, de refrigerante, energético e etc. Vamos voltar agora quando foi criada a Brasp. Toda marca queria ter um atleta, cara. Você chegava no OP Pro, no Lightning Bolt, no Guarujá, no FICO, no Town Country, você via a barraca de todas as marcas, cara. Todo mundo tinha pelo menos 2, 3 caras com a barraquinha na praia, as menininhas de biquíni distribuindo adesivo, blá, 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 blá. Todo mundo entrava na feira, todo mundo anunciava na Fluir, depois na Inside, no Now, aí depois apareceu a Hardcore. O mercado sustentou uma revista nova, galera. Que iniciou, eu conheço muito bem o trabalho da Hardcore, iniciou em 1988, 89 a Hardcore, como tabloide. O mercado bancou, a indústria bancou isso, cara. A gente era uma indústria que a gente tinha o nosso circuito próprio, as nossas entidades próprias, a nossa mídia própria, autossustentada pela indústria. E aí você pega, cara, você tinha marcas como Nucleobase, você tinha marcas como Poliopoint, você tinha marcas como Brasil Surf. Esses caras tinham uma participação super importante dentro do mercado, porque a gente não tratava ninguém como pequeno ou grande, todo mundo estava fazendo, todo mundo estava investindo no negócio para o negócio crescer. Então você tinha os grandes times, os grandes eventos, que era o quê? Era a Island Magic, o Quicksilver Lightning Bolt, a OP, a Tal Encounter, a Sandec, a FICO, a Hang Loose com Alfio, né? Aí você teve a C-Club com a Alpargatas, mas você tinha vindo dando sustentação, cara, a Stanley, a Plankton, as marcas do Rio, né? A Company, Ciclone, a Headley depois de um tempo, que veio com a Kenner, né? Você vê, a Headley tinha 2 marcas flutuando dentro do mercado também, que era a própria Headley e a Kenner Sandálias. Então você viu que a gente criou um negócio. E a gente era autossustentável. A gente fazia tudo isso sem depender de verba pública. A gente fazia tudo isso. Eu lembro quando o primeiro evento que teve verba pública, eu dei uma entrevista para o Jornal Globo ou Jornal do Brasil. O cara me perguntou: o que você acha desse negócio de pá, blá, 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 blá. Eu virei e falei: olha, eu tenho medo. Eu tenho medo do mercado viciar e todo mundo achar que não tem mais que pôr dinheiro e ficar todo mundo dependendo de verba pública. Né? E as coisas aumentarem o valor absurdamente, foi o que aconteceu, os eventos ficaram caros, e gerou tudo isso, né? Se a gente for ficar falando o porquê que aconteceu tudo isso, a gente vai ter que ficar aqui nem horas, dias, né? Porque a gente tem que fazer uma meia-culpa, né, de tudo isso. Uma das meias-culpas é a distribuição, né? E o nosso canal de distribuição ficou muito fraco, ficou muito ruim, ficou sem conceito. A gente deixou de ter surf shop, a gente passou de ter lojas de moda praia, de moda jovem que vende marca de surf, né? E as marcas, olhando muito mais o faturamento do que a longevidade do mercado e da própria marca, ela perdeu o driver do mercado. Durante um período longo, a gente perdeu o driver do mercado. E isso impactou no nosso futuro, que é hoje. Né? E eu venho vendo de agora, de uns 5, 6 anos para cá, principalmente fora do Brasil, algumas marcas mais tradicionais voltando no tempo. Voltando a fazer coleção mais retrô, voltando a patrocinar campeonato para molecada, voltando a investir na molecada, entendeu? E isso aí é o quê? É lembrar da nossa história, da onde a gente veio, por que a gente chegou aqui. Né? O que me incomoda muito é ver pessoas que chegaram agora, muito bem-vindos todos. Né? Eu acho que todo mundo que vem para agregar e para somar é bem-vindo e não interessa a hora que chegou. Mas muita gente que chegou agora dizendo que é o pai da criança. A criança, primeiro, ela não tem pai, ela tem pais e mães. Porque é um trabalho que começou nos anos... Vamos dar um divisor de águas ali, com a fundação da Brasp em 1986, 87. Foi ali que foi a divisor de águas. Ali a gente organizou o mercado no Brasil. Né? Ali a gente começou a ter um circuito onde as marcas começaram a ter interesse em participar e patrocinar os atletas para participarem. A gente já tinha uma mídia própria, que era Fluir e Inside, o Jornal Now. Tinha a Visual Surf, a Visual Esportivo do Rio também, que a gente já começou a bombar e fomentar isso. A gente começou a aumentar os pontos de venda, aparecer novas surf shops e apareceu a feira de surf no final dos anos 80, começo dos anos 90. A primeira feira de surf em 89 em Floripa foi alucinante,
E ali veio vindo a coisa. A gente construiu isso. E não foi uma, duas, três pessoas, foram muitas pessoas. Muita gente. Pessoas que Vários hoje nem grupos. fazem parte, pessoas que hoje nem fazem parte mais do mercado e da indústria fizeram parte disso e foram muito importantes. Né? A gente tem pessoas como o Fernando Rego, que foi meu patrão, né, na Lightbolt, na Quicksilver. O cara estava anos-luz na frente, entendeu? É um cara que infelizmente já faleceu, mas ele é um cara que era totalmente vanguardista, entendeu? Se conversava com o cara estava pensando 10, 15 anos lá na frente, né? E vários outros, né? Grupos de mídia surgindo, como o pessoal da Fluir, que depois veio, quando o Claude Jones apareceu com a Waves, né? Todo mundo não entendeu muito aquilo, pô, o que vai ser, o que não vai ser, olha hoje o que se transformou, né? Então, a gente criou muita coisa e a gente tem que valorizar isso, e a gente parou de valorizar isso. Sim. Né? A gente tem que lembrar, isso eu falo, eu vou nas empresas que eu converso, eu falo, galera, a gente tem que contar a nossa história, a gente tem que lembrar da nossa história. Eu faço uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntinhas de marca. Qual produto você associa a Quicksilver? Board shorts, a Hip Cool, roupa de borracha, mas a Hip Cool começou como fábrica de prancha. A HD fazia o melhor board short do Brasil nos anos 90. A Oakley, muita gente não sabe qual foi o primeiro produto que a Oakley fabricou. Vocês sabem qual foi? Não faço ideia. A manopla do motocross. Não, Essa história tem que contar, cara. tem que contar, né? Né? Tem que contar. Ainda mais a gente, que é novo, a gente né? fez o primeiro campeonato, o primeiro evento patrocinado pela Oakley no mundo foi o Oakley Challenge, no Rio de Janeiro, em 2004. Legal. Que a Oakley não tinha no briefing patrocínio de evento. Até 2001, 2002, a Oakley só patrocinava atleta e fazia expositor para ponto de venda e um tipo de pôster, que era o fundo preto, com o rosto do atleta para colocar no ponto de venda. Que tinham os famosos do Michael Jordan, do Rich Collins, do Tom Carroll, né? Do Oki, blá, blá, blá. Então, a gente tem que contar as histórias das marcas, né? Eu vejo muitas marcas antigas voltando para o mercado agora, né? Lightbolt, Sandek, OP. Gente, só vai voltar se contar a história. A molecada tem que saber a história. Como é que eu vou atingir um menino de 13 anos com a OP hoje, com a Lightbolt hoje? Como é que ele vai saber o que é isso? Se a gente não contar a história. Se a gente não contar a história do Gary Lopes, se a gente não contar a história da Lightning Bolt no Brasil, no Guarujá, nos anos 70, anos 80, início dos anos 90, para o menino entender, opa, peraí, isso aí é surf. Isso é surf. Pô, os caras patrocinam. Né? Esse é o ponto que eu acho aonde a gente deixou de contar a nossa história. A gente deixou de saber e entender quem nós somos. Né? Eu tive uma conversa com um cara, um executivo de uma empresa grande, agora no rancho, lá, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, e a gente estava falando exatamente sobre isso. O cara me falou que o interesse da empresa dele em estar no surf é a história, é o lifestyle. Porque se não tiver isso, ele vai para o futebol americano. Porque se ele for patrocinar por exposição, audiência na TV, ele vai para o futebol americano. Ele vai para o beisebol, vai para a Fórmula 1, né? Que não, cada macaco no seu galho, né? Cada um dentro da sua bolha, né? Do seu nicho, né? Sim. Então eu acho que são muitos fatores, cara, que levaram a essa crise de patrocínio que a gente tem hoje. E eu acho que as marcas médias e menores, que nem eu vejo um cara, eu vou pegar uma marca nacional, eu vou pegar o cara aqui, mas o cara quando fizer 18 anos já vai vir uma marca gringa e vai pegar. Cara, não tem problema, bicho. Você vai lá e pega outro moleque, cara, e faz outro moleque. E eu tenho certeza que se você tiver na pilha, você tem faturamento para colocar uma verba destinada para acompanhar esse cara no começo. Chama o cara, senta com o cara, faz um modelo de negócio, dá uma participação na empresa para o cara, se realmente o cara for ter sucesso. Então, a atitude também mudou.
né? A minha geração, a gente estava construindo um negócio, a gente teve a oportunidade, a felicidade de participar da construção. Eu não fui dono de marca, eu sempre trabalhei para os caras. Eu tive essa oportunidade de participar de todo esse movimento, mas eu tinha o mesmo objetivo dos caras, de fazer aquilo dar certo, de fazer aquilo acontecer, né? E tá trabalhando com surf, né? E tá trabalhando com surf, que é o que a gente queria. Eu não podia, eu não ia ser surfista profissional. Foi uma oportunidade, uma maneira que eu tive de trabalhar com surf e estar envolvido com surf até hoje, que é uma coisa que eu amo, que eu faço parte, está na minha veia, está dentro do meu sangue, você entendeu? E a gente está aí. E não só, e várias outras profissões e várias outras funções dentro da indústria do surf existem, que é trabalhar na mídia, quer ser fotógrafo, quer ser filmmaker, quer trabalhar numa empresa como representante, como gerente comercial, como financeiro. Você está envolvido, inserido dentro do universo, né? Ser shaper, ser glass, ser hot sand, trabalhar em fábrica de bloco. Você tem aí, abrir uma surf shop, uma pousada na frente do pico que tem onda, você vai estar inserido dentro da indústria do surf, né? Perfeito. Você estava falando sobre essa questão das transformações, da importância da visibilidade, que hoje as coisas estão mudando. E eu e o Rô, a gente sempre conversa, sempre discute sobre isso. Eu vi uma resposta sua numa entrevista, se eu não me engano, foi no Sério ao Fundo, eu salve para o Sério ao Fundo também, dessa mudança do tour esse ano, né, daqui para frente. A gente sempre conversa de até que ponto, saber a sua opinião, de até que ponto as marcas estão envolvidas, se beneficia ou não as marcas, você ter essa coisa das finais, de você saber ali os caras que estão na final. Você acha que é algo... Eu vi a sua resposta falando que não achava, pelo menos na época, algo positivo com essa relação de comparar os outros esportes, porque a quadra do basquete ela é sempre igual, o campo do futebol é sempre igual, do tênis, enfim, do surf não. O melhor do mundo é o cara que se destaca nas ondas diferentes ao redor do mundo, e não o Olha, cara que ganhou uma bateria. não, a minha ideia, a minha maneira de ver isso é exatamente igual, e hoje eu tenho mais certeza do que eu tinha quando eu falei isso no Sério ao Fundo, que eu lembro. Vai acontecer. O cara vai meter 15 mil pontos na frente do segundo. Porque ele já colocou. Né? O ranking hoje ele está definido. Se não fosse surf-off, ia ser muito difícil alguém tirar o título do Gabriel. É impossível praticamente, porque ele tá de 6 eventos, ele tem 5 finais. E ele tem um nono. Ele vai ter um campeonato no México, que é uma direita, que mudou, onde ele com certeza ele tem grande chance de fazer um resultado, até mesmo ganhar, e tem Chopo, onde ele entra como um dos 3, 4 maiores favoritos do campeonato. Então, trocar esse nono, ele vai trocar. Né? Então, esse sexto resultado dele, ele vai trocar esse nono. E se ele não trocar, ele já está 13.500 pontos, eu acho, na frente do segundo. Sim. Aí são 14.500 na frente do terceiro, cai com descarte, parece que o Felipe pula para segundo, né? Se botar o descarte agora, o Felipe pularia para segundo, mas isso não vem ao caso, o que vale é no final. Como é que você vai explicar isso para o público? Você acha que isso é um jogo de marcas mesmo? É um jogo de mídia. Não tem marca envolvida. As marcas não foram nem consultadas, cara. Isso aí é uma estratégia de neguinho querendo audiência e mídia. Os caras, na minha visão, os caras não estão preocupados com a evolução do esporte, com o que vai acontecer com o esporte daqui a 3, 4 anos. Eles estão preocupados com a audiência. É aquilo que eu estava conversando com esse rapaz de uma multinacional agora, que essas empresas eles não estão investindo no surf por causa da audiência. Eles estão investindo no surf por causa de que o surf é o surf. E a gente está perdendo isso. Por isso que eu falo, tem gente aí que não está sabendo vender o surf e não está sabendo trabalhar com surf. Né? Vamos voltar a New York, 2011, Nova York, 2011 ou 2010, né? Que aquela história toda de novo, vamos imitar o tênis. Né? Vamos fazer o corte no meio do ano, vai cair, vai subir, papapá, pipipi, pipipi. Caiu o Bob Martinez, falou o que todo mundo queria falar e foi expulso do circuito, cara. Então é mais uma invenção, vamos ver, a gente tem que torcer para dar certo e a gente é obrigado a se adaptar, né? Eu estou aqui falando a minha opinião, que esse é um direito meu.
mas a gente é obrigado a se adaptar e ir para cima. Agora, eu quero ver qual vai ser a repercussão do público em ver um cara que ganhou um circuito numa época dificílima, né? Uma época de pandemia, com lockdown, com bolha, sem poder, né? Nada, de forma avalaçadora. Eu acho que a última vitória que a gente teve nesse nível de tour foi o Kelly, se eu não me engano, né? No final dos anos 90. Eu acho que o Kelly teve um ano Eu, que ele. E o cara pode não ser campeão do mundo, cara. eu acho injusto, particularmente. É totalmente injusto. E com um detalhe, as pessoas estavam entendendo o surf. Hoje as pessoas não entendem mais o surf. E te falo mais da mudança. Como é que você vai fazer uma mudança sem estar preparado para fazer a mudança, sem ter planejado o que você quer fazer? Como é que você cria uma fórmula de disputa aonde você não está pronto para executar ela? Aonde você não tem evento, cara? Você tem uma América Latina, a gente teve 2 eventos no Equador, que o cara que ganhasse os 2 campeonatos, dependendo de quem fosse, não ia estar dentro, não ia valer em nada, porque a gente não tem evento. Então, como é que você cria uma fórmula de disputa, de acesso e descenso, sem você solta isso sem estar pronto? Eu acho que você deveria primeiro ter fechado 8 eventos, no mínimo, por continente, entendeu? 6 eventos por continente, não interessa, mas fechado. Aí vamos embora para a luta e vamos ver se vai dar certo. A gente começou um negócio sem planejamento, sem planejamento comercial. Pelo menos essa é a imagem que passa para a gente. Eu trabalhei minha vida inteira dentro de empresa. Eu tinha que entregar meu plano 6 meses de antecedência e discutir 2, 3 meses, 4 meses budget, cara, para aprovar o budget. E tinha que 3 em 3 meses eu tinha que ir lá prestar conta do que eu fiz no trimestre e o que eu ia fazer no próximo trimestre. Né? Então, planejamento, a gente não vê planejamento nenhum. Estratégia, qual é a estratégia? Os nossos consumidores querem as mudanças que estão sendo feitas? O cara que assiste surf quer, mas pelo que a gente entende, esse cara não é importante mais. O importante é o cara que não assiste surf. É esse cara que a gente tem que ir atrás dele. Só que a gente vai começar a perder o cara que assiste o surf. Eu vejo muitos amigos meus que são loucos por surf que estão parando de ver campeonato. Então, acho que tem que pensar muito disso. Eu não estou querendo dizer que está ninguém certo ou errado. Eu acho que as coisas têm que ser mais bem planejadas, têm que ser mais bem organizadas e tem que ser feita. Dá para ser feito aquilo? Não sei. Eu quero mudar. O que eu tenho que fazer para mudar? Tem que fazer isso, isso, isso. Como é que eu vou mudar antes de fazer isso, isso, isso? Não vai dar certo. Testar, eu tenho pena dos moleques que estão entrando no circuito mundial agora. Uma pergunta agora, meio... você acha que a WSL é um monopólio do surf? Tipo assim, não, mesmo tendo o ISA, a gente sabe que a estrutura no Brasil ela é um pouco precária na questão de campeonatos e tal, existem poucos, mas o lado do cara chegar no circuito, não deveria existir outros campeonatos, tipo assim, a Copa não do Mundo parar, do surf. tipo assim, uma Copa do Mundo, vai como se fosse um regional, um estadual brasileiro, aí o da América Latina. Não, a WSL é uma empresa, a gente tem que entender uma coisa muito simples. A WSL ela não é uma entidade esportiva. A WSL é uma empresa privada promotora de evento. Ponto. Que é uma liga. É uma liga, eles estão fazendo o trabalho deles da melhor maneira possível. Os caras, pensam no melhor, tem erros e acertos, é claro. Às vezes vem ordens de cima, né, para baixo, porque os caras são funcionários e tem que cumprir, né? Eles estão fazendo um trabalho fantástico esse ano, né? De ter conseguido fazer a perna australiana, ter conseguido fazer o evento no Surf Ranch. Foi uma pena ter caído no Brasil. Eu não vejo muito por que ter caído o evento no Brasil. Eu achei os argumentos muito frágeis, né? Sendo que a gente tinha patrocinadores, a gente tinha tudo montado, a gente tinha um esquema super bem feito para receber os atletas e staff, etc. E não é um monopólio, eu acho que é uma liga onde é a melhor opção, vem sendo o circuito mundial, porque a gente tem que lembrar, a WSL era ST e foi IPS,
E a gente tem a ISA, né? Que é uma entidade reconhecida pelos governos. A WSL, ela não é, por ela não ser uma entidade esportiva, ela não é reconhecida pelos governos, né? A entidade que é reconhecida pelos governos e pelos comitês olímpicos é a ISA, aonde eu acredito que tem que ter alguma mudança também, né? Eu acho que tem que existir uma visão um pouco mais profissional do esporte, né? Eu acho que aquele glamour, aquela áurea do amador, do amador, do amador, legal, mas eu acho que está na hora da gente dar uma profissionalizada ali um pouco mais em tudo que envolve ali. Né? Tudo que os caras fazem é muito legal. O mérito do Fernando Aguerre, né? Ele colocou o surf nas Olimpíadas, né? Não tem mais ninguém. Ali sim tem pai da criança, né? Ali a gente pode falar que ali tem um pai da criança que chama-se Fernando Aguerre, que foi o cara que conseguiu botar o surf nas Olimpíadas. Então eu acho que cabe tudo isso. E no fundo, no fundo, no fundo, a gente vai ver, cara, que tudo chega numa palavra: comunicação, entendimento, percepção de que todos estamos no mesmo caminho e pensando na mesma coisa. Podemos pensar de maneira diferente, fazer de jeitos diferentes, mas o objetivo final de todo mundo é o mesmo. Não adianta ficar brigando, né? Ter guerra, não, eu quero ser o dono, eu quero ser isso, eu quero ser não sei o quê. Aí todo mundo vê o negócio, aí todo mundo, no fundo, no fundo, no fundo, a maioria das pessoas, infelizmente, estão olhando o seu próprio lado, né? Mas eu não vejo o monopólio deles, não. Eu acho que eles procuram fazer as coisas da melhor maneira possível, mas todo mundo é passível de erro, né? E talvez o erro seja ter muito pouca, precisar de ter mais pessoas do surf dentro dessas entidades, dentro dessas empresas, né? Que é o quê? E a gente tem gente competente. Eu não vejo como necessário você trazer gente da NFL, gente do entretenimento, da televisão, do show business, para tocar uma WSL. Uma WSL é uma liga esportiva. Então, a gente precisa de pessoas do esporte, que tenham capacidade e entendimento de cada um fazer o seu trabalho. Porque da mesma maneira que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar um atleta, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar para tocar uma empresa, uma entidade, ou qualquer coisa que seja. Né? Você acha que existe a possibilidade de surgirem outras ligas? Eu acho que sim. De concorrerem com a WSL? Não, eu acho que o surf não vai acabar. Da mesma maneira que foi IPS, virou ASP, virou WSL, o surf não vai acabar. Porque a gente chegou aqui como? Sim. A gente chegou aqui de que maneira? A gente chegou aqui sendo surf com suporte das indústrias do surf. Tem um atleta que deu uma entrevista muito interessante, ele fala isso. Ele fala que está faltando suporte para as marcas de surf. Ele falou para ver um atleta falando do outro lado, que está faltando mais parceria com as marcas de surf, mais adaptação com as marcas de surf. Porque quem trouxe o surf até aqui foram as marcas de surf. E na hora que tiver uma crise, quem vai segurar a onda vão ser as marcas de surf. Perfeito. E, Ping, antes da gente encerrar, qual o recado que você dá para a molecada que está começando, né? Tem grande molecada aí que assiste a gente. E até uma das perguntas que eu ia fazer, né? De qual idade, se é que existe uma idade para você começar a realmente querer se profissionalizar ali no surf, de já ter essa estrutura, de já pensar na mídia, no treino, em tudo, sem perder a infância, ou não, já é uma escolha que você tem que fazer, seguir ali, como você enxerga isso, já dando um conselho para a molecada que a gente assiste? Eu acho que a gente tem que manter a infância das crianças, cara. A gente tem que segurar até uns 12, 13 anos. Tem que segurar, tem que deixar ser criança, deixar ficar solto, ir acompanhando o desenvolvimento, já dando suporte, uma estrutura de viagem, botar no inglês, estudar é fundamental. Eu sou totalmente contra tirar as crianças da escola, sou contra o estudo à distância. Convivência escolar é fundamental para o desenvolvimento do ser humano.
A gente tem que pensar que a gente não está simplesmente trabalhando um atleta, a gente está trabalhando um desenvolvimento pessoal de uma pessoa. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a crescer, a se desenvolver e ser uma pessoa legal. Se ela vai ser atleta profissional ou não, é uma decisão que vai ser tomada lá para frente, né? E você castrar a infância do menino e de uma menina, eu não acho legal. Eu já acho que a peneira está muito cedo, né? Então, eu acho que ali na faixa dos 15 anos, você já dá para sacar quem tem chances mais de ter sucesso ou não. E às vezes a gente pode errar, porque quantos meninos aí estavam falando aí quando tinham 14, 15 anos que iam estar no WCT com 17, 18, já estão com 21 aí, estão bem longe. Entendeu? Então é uma coisa muito relativa. E respeitar o timing, o individual de cada um. O suporte ele sempre tem que existir respeitando a fase, que é a infância, puberdade, pré-adolescência, adolescência com transição e virar profissional. A gente tem que trabalhar respeitando essas fases. Vou querer antecipar, né? Exato. É claro que vai ter os caras que vão quebrar, como um Adriano da vida, como um Gabriel da vida, como um Filipinho da vida, como um Jeremy Flores, né? Como esses caras, como um Caloni Robin nas antigas. Esses caras quebraram, porque entraram muito cedo, porque os caras são precoces. Mas são poucos, se a gente for ver, né? São muito poucos. Então, acho que é respeitar isso, é procurar ter auxílio de pessoas profissionais, pessoas corretas, entendeu? Que vão ter tranquilidade de falar a real, colocar as coisas no lugar, entendeu? Controlar a ansiedade da família, entendeu? E das pessoas que estão no entorno das crianças e dos meninos. Né? E ter muita tranquilidade. É claro, quanto mais cedo você conseguir botar um equipamento, botar para viajar, botar numa escola boa, fazer inglês, conseguir fazer um intercâmbio ali com 14, 15 anos, conseguir fazer um intercâmbio fora do Brasil para aprender a melhorar a língua e conviver com outras culturas, você está investindo não só talvez num futuro atleta de sucesso, mas numa pessoa que pode fazer uma faculdade, virar um advogado, um dentista, um médico, um preparador físico, um shaper, sei lá. Entendeu? Perfeito. Maravilha. Perfeito. Que aula, hein, velho? Que aula. Nada, que isso. Obrigado aí. Uma aula da história do surf, de tudo, né? Muita coisa a gente também não sabia, porque a gente é novo, né? Dos anos 90 para cá, então você já trouxe muita informação. Por isso que é importante, cara. Por isso que eu falei que é importante, os canais novos, entendeu? Que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo, ele é muito importante. Porque eu vejo como legal a gente levar essa mensagem para quanto mais pessoas a gente puder levar essa mensagem. E as pessoas verem essa história, procurarem saber, eu vou procurar saber, entra no Google ali, coloca Lightning Bolt Brasil, Circuito Brasileiro, Abrasp, fundação da Abrasp, 1987, vocês vão ver que a história é alucinante, ela tem que ser contada, cara. Sim. Exato, e a gente fica muito feliz de alguma forma poder contribuir com isso, como o Rô falou, nós somos novos e poder estar aprendendo junto com quem assiste a gente, realmente é uma felicidade. Não, é muito legal, muito grande. Não, é muito legal, vocês estão de parabéns, cara. Isso aí, a gente só agradece. Nada, que é isso. Né? É isso. Nossa intenção aqui é dar voz, então a gente agradece muito, gratidão de coração. Eu quero agradecer de novo vocês aí pela oportunidade de falar com vocês aí. É isso aí, obrigadão. Valeu, então, valeu, galera. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, galera, tamo junto aí, abraço. Valeu. Tchau, tchau.